Alô galera, alô pessoal, aquele abraço, 4 feras do futebol mundial com a gente aqui. Diego Armando Maradona, o argentino, campeão do mundo em 86, comandou a seleção na Copa do México. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, tricampeão do mundo, 58 na Suécia, 62 no Chile, 70 quando jogou muita bola no México. Johan Cruyff, que infelizmente os deuses do futebol não deram a esse cara aqui, a essa seleção sensacional, a laranja mecânica dos anos 70, não deu um título mundial para a Holanda do Cruyff. 74 na final contra a Alemanha, 78 na final contra a Argentina. Enfrentou os dois anfitriões. Em 74 a Copa foi na Alemanha, em 78 a Copa foi na Argentina. E esse aqui, ó, Di Stéfano, argentino barra espanhol, que também jogou muita bola, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Por que os quatro estão aqui? Porque a revista France Football elegeu os 11 melhores jogadores da história, posição por posição. Vou repetir, hein? 11 jogadores da história do futebol mundial. E esses dois aqui não integram a seleção. É sobre isso que eu vou falar agora aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça de se inscrever no meu canal e também, claro, dar um joinha, um ok aqui para o Paulinho, porque dá um positivo, um legalzinho para o Paulinho aqui no Plantão do Paulinho. E é claro, ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta. Não tem como uma seleção de todos os tempos, vou repetir, a France Football coloca no título, seleção de todos os tempos. Não tem como uma seleção de todos os tempos não ter aqui Johan Cruyff e também Di Stéfano. Não tem como. É impossível. Sem falar em Puskás, o húngaro Puskás também, que também não está na seleção. Acabou de passar a seleção da France Football e também a minha seleção de todos os tempos, na verdade. A pessoa diz assim, mas Paulinho, mas eu não posso fazer uma seleção de todos os tempos porque eu não vi todos jogarem? Então é o seguinte, então você não pode votar. Se você só quer fazer uma seleção daqueles que você viu jogar, você não pode votar na seleção de todos os tempos. O que fez a France Football, a revista France Football, acabou colocando aí 140, escolhendo 140 personalidades para votarem nos 11 melhores jogadores do futebol mundial de todos os tempos, posição por posição, como se dizia lá no tempo antigo, lá nos anos 70, 80, do goleiro ao ponta esquerda. Se fez isso, quem votou tem que votar na seleção de todos os tempos, nos melhores de todos os tempos. Eu, por exemplo, na minha seleção, eu acomodei os melhores. Paulinho Zagallo. O Zagallo fez isso na Copa de 70, no México. Colocou os camisas 10 de vários times no time da seleção brasileira e fomos campeões do mundo. Os melhores têm que jogar sempre. Eu, por exemplo, não admito que uma seleção mundial, daqui a pouco eu vou mostrar a seleção aí eleita por 140 personalidades da France Football, colocar o Xavi. Bom jogador, não mais do que isso, bom jogador. Aí tem o Xavi, não tem o Cruyff na seleção. Aí tem o Matthaus, Alemanha, bom jogador, nada além disso. Eu não consigo entender esse tipo de seleção mundial de todos os tempos, que coloca Xavi, que coloca Matthaus e não coloca Johan Cruyff, por exemplo, no time. Sinceramente, eu não consigo entender. E tem mais, hein? Sei que vai gerar muita polêmica. A minha seleção, vou mostrar depois a minha seleção, não tem nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. E nem Ronaldo Nazário. Não tem. Eu sou um cara exigente em termos de futebol. Daqui a pouco eu vou mostrar minha seleção, mas antes, seguinte, ó, só lembrando, eu fico imaginando como é que uma seleção do Grêmio de todos os tempos não vai ter Ayrton Ferreira da Silva, o pavilhão na zaga? Tem que ter. Como uma seleção de todos os tempos do Inter não vai ter Tesourinha no ataque? Tem que ter Carlitos, a seleção do Internacional. Então como é que uma seleção do mundo não vai ter Cruyff e não vai ter Di Stéfano? Vamos então mostrar aqui, deixa eu trocar a tela, mostrar a seleção escolhida por estas 140 personalidades do futebol mundial que escolheram, portanto, esses 11 aqui como os melhores de toda a história do futebol mundial. Vamos lá, trocando tela. Os 11 melhores de toda a história do futebol mundial, escolha da France Football, da revista France Football, eleição feita por 140 personalidades mundiais. Yashin, Aranha Negra, da Rússia, União Soviética, como queiram, Yashin o goleiro. Aí é o seguinte, o sistema de jogo dessa seleção escolhida por estas 140 personalidades tem um esquema 3-4-3. Então, Cafu do Brasil, sistema defensivo. Cafu do Brasil,
Franz Beckenbauer, da Alemanha, e Maldini, da Itália. Aqui Paolo Maldini, não Cesare Maldini. Cesare o pai, Paolo o filho. Então Paolo Maldini, da Itália. Aí o meio campo com o Matthaus, da Alemanha, com o Xavi, da Espanha, com o Maradona, da Argentina e com o Pelé, do Brasil. Só faltava a seleção não ter Maradona e Pelé, só faltava isso. Só isso faltava. Mas tá aqui no meio campo. Então Maradona, da Argentina e Pelé, do Brasil. No ataque, um trio de ataque. Messi, pela Argentina, Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, pelo Brasil e Cristiano Ronaldo, de Portugal. Esta é a seleção escolhida por 140 personalidades do mundo, escolha da revista France Football. Agora eu vou mostrar a minha seleção, os meus 11 jogadores. É claro que eu não vi todos jogar, mas como é a seleção de todos os tempos, ó, seleção de todos os tempos, eu estou dizendo aqui, não é que eu vi jogar, é de todos os tempos. Então eu tenho que incluir na minha seleção aqueles que eu também não vi jogar, porque senão não é uma seleção de todos os tempos. Concorda comigo? Então vamos lá, deixa eu trocar a tela aqui. Esta é a minha seleção. Os 11 para mim, melhores de todos os tempos, a seleção do plantão do Paulinho. Yashin da Rússia no gol, União Soviética como queiram. Na época, União Soviética, hoje Rússia. Concordo, voto com os relatores lá da France Football. Sistema defensivo, meu time é 4-3-3. O time da France Football é 3-4-3. Meu é 4-3-3. Sistema defensivo, Carlos Alberto Torres, do Brasil. A France Football elegeu o Cafu. Jogava muito, Cafu, jogava muito. Só que na frente do Cafu, só aqui no Brasil, coloco dois. O capita, Carlos Alberto Torres, e Djalma Santos, que disputou as Copas de 58, campeão do mundo na Suécia, e campeão do mundo, bicampeão, em 62 no Chile. Então só no Brasil coloco dois na frente do Cafu. Carlos Alberto Torres e Djalma Santos. Então, Yashin no gol, Carlos Alberto Torres, Franz Beckenbauer, da Alemanha, Schier, da Itália e Nilton Santos, do Brasil, lateral esquerdo, maior lateral esquerdo da história do futebol mundial, Nilton Santos. Não tem como estar fora da seleção de todos os tempos, o Nilton Santos. Vamos para o meio campo. Que meio campo aqui. Você lembra que tinha a seleção lá da France Football, Matthaus, da Alemanha e Xavi, da Espanha. Pelo amor de Deus, né, cara? Numa boa, com todo o respeito a quem votou, mas não pode. Cruyff, da Holanda, Maradona, da Argentina, Pelé, do Brasil. Meu ataque. Esse aqui é um cara esquecido, ó. Tá entre os melhores do mundo de todos os tempos. Garrincha, do Brasil. Puskás, da Hungria. Di Stéfano, da Espanha. Então, meu trio, ó, só para ter uma ideia aqui, ó. Esses quatro aqui, ó, na verdade, aqui eu não vou nem colocar, aqui tem o Nilton Santos, tem o Cruyff, mas só do meio para frente, ó. Cruyff, Garrincha, Puskás e Di Stéfano não estão na seleção de todos os tempos do futebol mundial. Mas tudo bem, vou respeitar, embora não concorde, tá certo? Esta aqui é a minha seleção de todos os tempos. E a sua, qual é? Vote, dê a sua opinião também aqui no Plantão do Paulinho. Não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do Plantão do Paulinho. É claro, dar um like, dar um joinha pro Paulinho e finalmente fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho. Tá certo, pessoal? Fui, abraço, até mais.